Bom dia a todos e todas. Vamos para mais uma reflexão atemporal. Hoje, e tenho feito isso esses dias, ando retomando coisas que já disse, agora talvez com um pouco mais de conhecimento, detalhando alguns aspectos, considerando que as reflexões pegam aí 3, 4, 5, a maior delas, acho que foi 8 minutos, é muito pouco, precisa estar voltando a alguns pontos. Hoje quero falar da importância do cérebro relacionado, no caso que acabei de escutar aqui, sobre o intestino. Fica parecendo que são coisas muito distantes, né? O cérebro e o intestino. Acontece que tudo está interligado. A tipologia antiga dividia o ser humano em partes, né? O cérebro, onde está a mente, onde está a racionalidade, a parte do meio, do peito, onde está o coração, que estão as emoções, os sentimentos. Mais abaixo, a parte irascível dos apetites, tanto alimentares quanto sexuais. E a parte motora, braços, pernas, etc. Na verdade, a coisa não é bem assim, vai seccionando essa parte. Isso está tudo interligado e um criando o outro, num processo que a gente chama de aferentação, de aferição, né? Há um condutor que transporta do nosso corpo ao cérebro as emoções, e há outro que vai do cérebro e leva o resultado ao nosso corpo. Isso parte de uma questão cultural. Eu venho pensando uma coisa, venho dando exemplos. Se eu dou uma martelada no dedo e está doendo meu dedo, de que maneira isso vai chegar ao cérebro? No processo de aferentação. Chega a informação ao cérebro, né? Houve uma batida no dedo e seccionou o dedo, cortou. A maneira como eu vou interpretar e vou vivenciar esta dor é cultural. Se tiver implantado no meu cérebro a frase homem não chora, que isto é uma coisinha de nada, não seja um mole, aí o retorno vai ser redução da dor, redução da manifestação desse acidente. Agora, se eu admitir que homem chora, homem sofre, homem também tem seu lado fraco, não é um mole, aí a dor vai encontrar guarida e vai estabelecer-se ali também. Vai doer mais do que no primeiro caso. Acontece que, como diz o Nietzsche, nós temos duas razões. Uma razão pequena, situada no cérebro, na mente, que é o que a gente usa diariamente, né? E uma razão maior, que é o corpo. O corpo tem razão que a própria razão desconhece. Não é só o coração, o corpo todo tem razão que a razão desconhece. Então, somos produtos culturais, mas também somos produtos da natureza. Carregamos as leis da natureza em nós. Não existe assim eu e a natureza como coisas separadas. Nem eu na natureza, que ainda continua separada. Mas eu, natureza, eu participo das leis da natureza e também das leis culturais, como tenho repetido. As leis culturais vão me dar o direito, no caso aí do meu exemplo, de como eu vou interpretar a dor. Então, isso chama processo de aferentação. Há um processo de comunicação que vai do acidente do dedo lesado ao cérebro, vai encontrar lá de que fazer e retorna ao acidente, a parte acidentada, formando um processo chamado aferentação, como diz o Alex Leontiev. O fato é que não podemos separar ser natureza e ser cultura. Tem uma frase do Karl Marx e depois até ela está junto com a frase bíblica, eu acho, penso. A frase do Marx diz: a natureza não se aventurou a criar seres humanos. Seres humanos são filhos da natureza, em princípio ainda não humanos, candidatos a humanos, mas são feitos da cultura. E, biblicamente, Talão foi feito de barro e de sopro. Uma outra linguagem, a meu ver, dizendo a mesma coisa. O barro somos a natureza. E o sopro é a educação,
são os relacionamentos, é o peso da cultura em nós que vai nos construindo. Portanto, nem só natureza, nem só cultura. Somos esse feixe de coisas que vêm de uma situação e de outra. Tenho falado muito aqui também da importância do Edgar Morin, que vai falar da teoria da complexidade. Nós somos uns seres complexos, né? Muito mais do que os animais e as plantas. Temos muito em comum, mas temos determinadas complexidades. Temos ilusões, temos utopias, temos noção da temporalidade, ontem, hoje e amanhã. Isso as plantas e os animais não têm essa clareza. Temos autopercepção, né? Podemos nos perceber, nos objetivar diante de um espelho ou mesmo diante de uma gravação aqui. Quando eu me gravo, depois eu vou me ouvir como se fosse outra pessoa falando. Vou corrigir a minha pronúncia, vou gostar ou não gostar da imagem que eu estou gravando, vou modificar ou não aquilo que fiz. Isso acontece quase o tempo todo, nem sempre à primeira mão, porque nós temos essa noção de perfeição, não como ponto de chegada, mas como caminho, noção de estética, noção de como nós nos percebemos, falamos, ouvimos, etc. Estou falando aqui um monte de coisas para falar da complexidade humana que somos. É interessante conhecermos mais as ideias de Edgar Morin, teoria da complexidade, para a gente poder tentar entender melhor o que significa um ser humano, que é produto da natureza, em princípio, mas produto da cultura, com todas essas variações num mundo extremamente complexo também. Era isso que trago para hoje, agradecendo a atenção de sempre. Muito obrigado.